Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar. Aos poucos as pessoas vão entrando na sala. Meu nome é Alex Passos, eu sou gerente comercial da ML Administradora, também faço parte de gerente de marketing da empresa, e é com muito orgulho que eu estou aqui para esse nosso segundo episódio da live Mesa Redonda Virtual. Esse é um projeto bem bacana que a ML está desenvolvendo, onde nós vamos estar trazendo sempre temas relevantes para o nosso mercado, e a ideia é que a gente possa discutir com vocês durante a live, tá bom? Então, eu peço a vocês, claro, vão ter perguntas aqui que eu vou estar fazendo para os nossos convidados da mesa, mas eu peço que vocês perguntem bastante. Coloquem bastante perguntas aí no nosso chat para a gente poder interagir, porque essa mesa redonda virtual só faz sentido com as perguntas de vocês. Esse é um projeto que foi feito para vocês e então não faz sentido se vocês não participarem. Então, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Hoje, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre as violações às normas de convivência nos condomínios, tá bom? Quais os limites e as responsabilidades do síndico. Eu vou pedir para os nossos integrantes da mesa, Dr. Marcelo Borges e o nosso querido Douglas Calvosa, que é o nosso gerente de condomínios da ML, se apresentarem um minutinho, coisa rápida, e a gente começa, tá bom? Vamos lá. Douglas, por favor, se apresente para o pessoal. Bom, inicialmente eu quero dar boa noite aos nossos clientes, às pessoas que estão nos prestigiando aqui, assistindo essa live, né, que foi no contexto não de uma palestra, mas de uma mesa redonda, onde a gente coloca as nossas impressões, a gente compartilha aqui experiências do nosso cotidiano, e a gente procurou montar aqui uma pauta, né, de alguns itens que a gente tem sido demandado no nosso cotidiano, mas isso sem prejuízo, obviamente, das perguntas que a gente espera, como o Alex bem ponderou, receber, para que a gente possa enriquecer aqui o nosso debate. Né? Então, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai estar aqui à disposição para colocar o que a gente tem vivenciado, algumas instruções para os nossos participantes, e, como dito também na live anterior, poder receber de vocês indicações, experiências, situações do cotidiano, que, inclusive, poderão ser válidas até para direcionar, instruir algumas ações aí em benefício de vocês, o cliente da ML. Muito obrigado pela participação e eu espero poder aqui contribuir da melhor forma possível. Obrigado. Bacana. Doutor Marcelo, por favor, sua vez. Bem, boa noite a todos. Obrigado pela participação dos espectadores que até então já entraram na sala e aqueles que ainda entrarão. Obrigado mais uma vez, Alex, por estar aqui iniciando e mediando o trabalho. Eu faço com muito orgulho aqui dividir nessa sala com o nosso querido Douglas, né, companheiro de batalha e de luta, né, nesse universo do mercado imobiliário, tanto locatício quanto condominial. Hoje aqui a gente vai tratar de condomínio edilício. E, na verdade, destacamos aí, como bem falou o Douglas, um tema que tem sido bem recorrente, que ficou cada vez mais intenso, principalmente nesse período um pouco diferente, um pouco anômalo que a gente tem vivido. Portanto, sem mais delongas, a gente já vai entrar aqui, né? Vamos entrar aqui no que mais interessa para quem está nos assistindo, que é tratar, né, das várias peculiaridades ligadas ao dever de convivência, às situações ligadas ao convívio dos condôminos, dos moradores no condomínio, e quais são realmente as responsabilidades, os deveres do síndico no tocante à mediação desses complexos problemas da seara da convivência condominial. Tá? Como bem falou Alex, independentemente, né, daquilo que a gente destacou, estamos aqui abertos para responder as indagações que porventura surgirão no chat, que a gente já provoca que vocês façam isso ao longo desse nosso bate-papo, ok? Então, obrigado a todos. Alex, devolvo a você a palavra, mediação, para quem já comece logo a tratar do tema da nossa live de hoje. Obrigado, doutor Marcelo. Então, vamos lá. Trazendo uma linguagem mais popular, o tema da live de hoje são as confusões no condomínio. A pandemia botou muita gente dentro do condomínio, em várias situações diferentes, e muita confusão está acontecendo.
e ninguém nunca é culpado de nada, e a culpa sempre cai no síndico, todo mundo quer que o síndico resolva, então é sobre isso que nós vamos falar. Então, para iniciar, eu queria começar perguntando ao Douglas, uma pergunta básica, mas que sempre acaba acontecendo nos condomínios. O que o síndico pode fazer quando o morador produz barulho entre as 10 horas da noite e as 7 horas da manhã, que é o período considerado da lei do silêncio? Vamos lá, Douglas, por favor. Obrigado pela pergunta, Alex. Essa pergunta, essa indagação, ela é mais que pertinente, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. A gente está com uma particularidade de que hoje as pessoas estão mais em casa, né? As pessoas estão trabalhando mais em casa, através do trabalho remoto, enfim, uma nova cultura que se estabeleceu decorrente da pandemia e, obviamente, se reflete em problemas no âmbito do condomínio. Mas, assim, inicialmente, eu gostaria de destacar um aspecto. Muito se fala sobre horário de silêncio no condomínio, como se ele fosse restrito às 22 horas e às 7 da manhã. Né? Evidentemente, um horário que a necessidade de silêncio é mais interessante, porque é o momento em que as pessoas estão no seu sono, então a necessidade da ausência de ruído ela é mais importante. Mas o silêncio no condomínio é uma necessidade que ela deve terminar todo dia. Ele não está disponível com muito horário. Então, assim, cada morador até de uma relação de boa vizinhança, de respeito ao vizinho, procurar evitar o máximo de ruído que possa atrapalhar ali a convivência e o uso da unidade autônoma. Inicialmente, assim, a gente tem procurado aqui instruir os nossos síndicos que, no caso de barulho, a primeira coisa é a necessidade de uma conversa, né, de uma abordagem positiva com o cliente, com o morador. Isso porque a gente sabe que, em alguns casos, a pessoa realmente é descompromissada, né, com o barulho, não tem um respeito ao vizinho, então coloca o som alto, mesmo sabendo que aquilo está incomodando. Mas, por outro lado, a gente tem alguns moradores que acabam fazendo barulho, mas sem perceber, enfim, não tem a noção, não tem a consciência de que está atrapalhando ali o seu vizinho, causando perturbação ao sossego. Então, sobre esse aspecto, né, é sempre válido uma abordagem inicial. E uma coisa que é muito recorrente também é a dúvida, né, aplica-se, né, a lei do silêncio no condomínio? A gente não pode esquecer que antes mesmo da lei de ordem pública, e que às vezes é tomada muito como parâmetro para uma decisão a respeito, que, na verdade, o condomínio tem suas próprias leis, né? Enfim, possui estatuto, regulamento interno, e muito provavelmente nesses instrumentos ali já se estabelece uma penalidade para o caso de barulho. Então, assim, o passo 2, que a gente coloca como recomendação se depois de uma conversa houve a reiteração da falta, que o síndico, então, com base no regulamento interno, com base na convenção, a decisão da Assembleia, faça uma abordagem escrita, formal ao morador, falando do problema, da infração que está sendo cometida e da penalidade que ele está sujeito. E se, porventura, isso, por fim, não resultar em uma mudança de ação, o terceiro passo seria a aplicação de multa. Né? Então, a gente sugere esse passo a passo, no caso de barulho, lembrando que esse desrespeito a uma norma tão importante da convivência, como o Marcelo melhor poderá explicar à frente, inclusive constitui uma infração penal, né, Marcelo? Aí eu deixo o gancho para você poder complementar essa resposta. Perfeito, Douglas. A gente às vezes confunde e limita o silêncio nesse período de 22 às 7, né? É como se nos demais horários fosse permitido qualquer tipo de barulho. E não é isso que as regras de boa convivência ditam. Na verdade, mesmo fora, né, do chamado horário prestigiado, normatizado pela lei do silêncio, em qualquer horário, as regras de convivência elas devem ser respeitadas e o nível de barulho, né, produzido por alguém, né, por um morador, tem que estar enquadrado dentro da tolerância possível, né? Só para a gente ter uma ideia, na cidade do Rio de Janeiro, através de uma lei municipal, já de alguns anos, existem, né, regras que monitoram o barulho produzido durante o dia, né, na cidade.
Não é porque a gente está fora das 22 às 7 que a gente está desamparado, né? Está fora do guarda-chuva das regras de convivência. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, qualquer tipo de barulho na rua, durante o dia, não pode ultrapassar o limite de 55 decibéis, né? Então, mesmo eu estando de dia, eu não posso ultrapassar também 55 decibéis, ou seja, o decibéis é quando chega no ouvido, né, de quem eventualmente está escutando o som, né, de quem está sendo incomodado por aquele som. Eu não posso ultrapassar, né, esse limite, porque eu vou ferir as regras básicas, né, de produção de barulho que a própria cidade estabelece. Então, como bem disse o Douglas, né, se porventura tiver um condômino que mesmo fora do horário de 22 às 7, esteja, exemplo, né, escutando um som alto, tocando um instrumento musical, produzindo barulho dentro de casa, né, através de uma, que não seja, evidentemente, uma obra que a gente vai tratar aqui, que aí tem um tratamento especial que deve ser ponderado, o condomínio deve realmente ultimar todas as normas, né, de regulamento interno, estatutos internos, no sentido de proibir esse tipo de atitude, né? Então, que os condôminos saibam, né, que os moradores saibam que durante o dia, né, durante as 24 horas do dia, o respeito ao vizinho tem que ser sagrado e deve nortear as relações condominiais como um todo, né, durante 24 horas por dia, de domingo a domingo. Bacana. Eu vou começar já com uma pergunta que está de um nosso espectador, Newton Lisboa. Muito obrigado, Newton. No caso de barulho de animais, de noite e de dia, né? Repetidamente batindo, mas só um morador reclama, mesmo estando 2 andares abaixo. Como isso se dá? Obrigado, senhor Milton. É uma indagação bastante pertinente aqui e ele entra no contexto do que a gente falou. Eu avançando até na linha que o Marcelo muito bem explicou aqui para a gente, eu diria que para tudo que envolve a questão de barulho, de incômodo, é preciso se estabelecer desde o início o que é responsabilidade do síndico, né, o que está de forma direta ligado à relação de vizinhança. Onde que eu quero chegar objetivamente? O condomínio, se a gente parar para pensar, é uma convergência, né, da unidade privativa e também de partes comuns. O síndico, né, por óbvio, né, conforme determina a lei, a convenção do condomínio, diríamos assim, é o guardião, né, aquela pessoa que zela para que as coisas que dizem respeito às coisas comuns funcionem. Mas ele não tem uma esfera de competência de atuação sobre aquilo que acontece no âmbito interno do condomínio. Então, vamos assim exemplificar. Aqui nós temos já a questão do latido de cachorro, mas em relação a problemas familiares ocorridos dentro, e às vezes isso ocasiona ruído e alguns vizinhos vão procurar o síndico. Se aquele problema está distrito a um morador, né, e aí entra diretamente na pergunta que muito bem fez o senhor Nilson, eu entendo que, na verdade, isso está ligado à relação de vigilança, ou seja, se trata de um problema originado numa unidade privativa que está afetando exclusivamente o outro. Não se configura, a meu ver, uma responsabilidade do condomínio porquanto os demais, ou seja, isso não está representando até aqui, como foi relatado, um problema para o condomínio em si. Então, assim, e é muito comum, em razão disso, que, em se tratando mesmo da relação de vizinhança, ou seja, entre unidade privativa, o síndico tem uma demandada, porque acaba, na verdade, sendo muito cômodo, né? Às vezes o vizinho quer se indispor lá com a pessoa do seu lado, então utiliza muito a figura do síndico para poder resolver um problema que, na verdade, ele poderia fazer o contato, a interlocução direta visando a solução. Mas, assim, respondendo, então, o que disse o nosso querido cliente, eu diria que o cliente, que a pessoa que está sendo incomodada particularmente e exclusivamente pelo latido de cachorro, pode e deve, né, dirigir-se ao vizinho para relatar o problema e solicitar as devidas medidas para fazer cessar a perturbação do sossego. Doutor Marcelo, algum complemento?
É exatamente isso, né? Eu queria fazer algum complemento, do que o Douglas abordou com muita propriedade. É importante que a gente saiba que a vida condominial ela é convergência, né? Eu venho repetindo isso renitentemente, até a título de fixação, né? Mas a vida condominial é a convergência de duas propriedades, né? A propriedade privada, a propriedade individual, convergindo com a propriedade comum. Em linhas gerais, o síndico ele tem o dever jurídico de guardar as partes comuns, ou seja, de guardar a propriedade comum, né, fazendo com que ela seja bem usada, fazendo com que ela seja respeitada, né, dentro das suas finalidades. Então, ele é o guardião das partes comuns, é o que diz lá o inciso 5 do artigo 1348 do Código Civil, quando ele estabelece as 9 atribuições legislativas do síndico do condomínio. Com relação à propriedade privada, o síndico tem seus limites de atuação, né? Brigas, né, que acontecem na propriedade privada, eventuais perturbações que são causadas entre vizinhos, que acontece na propriedade privada, o síndico tem aí os seus limites de atuação, ele não é guardião da propriedade privada. É lógico que a propriedade privada também deve ser utilizada, respeitando todas as regras direito de vizinhança, respeitando as regras dos estatutos internos, né? Enfim, mas os eventuais problemas que possam acontecer entre vizinhos, o síndico ele tem certos limites para agir. Então, se a gente tem um cachorro, né, que é muito comum, né, latidos de animais domésticos perturbarem, né, os demais moradores, mas se tem um morador, esse só especificamente, que se perturba com relação ao latido do animal doméstico, a gente está mais próximo a uma seara da relação entre vizinhos do que numa relação condominial. É um problema que está mais adstrito ali, né, entre as duas partes, do que, né, no ambiente condominial. Então, aí, nesse caso, o síndico ele funciona como um mediador. Ele funciona aí como relações públicas, né, um diplomata, que vai tentar, de alguma forma, fazer com que as partes cheguem a uma conciliação, cheguem a uma harmonia para evitar, né, uma disputa judicial por um problema como esse. Agora, se o síndico ele não foi feliz, né, na mediação, até por uma questão, né, de total desavenço, de desarmonia entre as partes, ou que nenhuma das duas partes consiga realmente se convencer de que está errada, aí, né, ele sai da seara condominial e entra nas regras de direito de vizinhança, lá do artigo 1277 do Código Civil, que fala de forma clara que um vizinho tem o direito de fazer cessar os atos de interferência ao uso da propriedade causados por um outro vizinho, como perturbação ao sossego, perturbação à saúde, à salubridade. Aí é o vizinho perturbado que vai tomar essas atitudes individuais no sentido de fazer, conter e cessar os atos praticados por um outro vizinho aí nessa questão do latido do animal. E até para poder assessorar melhor esse vizinho, né, a própria lei municipal que trata, né, das regras de silêncio aqui na cidade para evitar a poluição sonora, né, as regras municipais, elas visam proteger e tutelar e evitar a poluição sonora, elas falam que latidos de animais durante o dia também devem respeitar o nível, né, de decibéis considerados toleráveis, né, na convivência urbana e na convivência humana. Então, aí o síndico meio que se descola dessa responsabilidade e as partes que tem que chegar a um consenso, ou até, né, se esse consenso não for possível, elas têm que buscar aí a pessoa que está sendo atingida vai ter que buscar as medidas próprias para poder cessar os atos praticados pelo seu vizinho. E, Marcelo, complementando, né, eu acho que, assim, de suma importância que os síndicos tenham esse parâmetro, ou seja, esse olhar ao se deparar com um problema desse, porque, às vezes, ele, imbuído da melhor das intenções, né, enfim, ele acaba assumindo uma carga de responsabilidade, de dever, que ele realmente acaba sendo muito penoso para ele, né? Então, a gente sabe que o síndico é um abnegado por natureza, né, até pela própria natureza da função, mas existem questões que realmente ele pode prescindir, não por omissão, em absoluto, mas por não caber por responsabilidade, né? Então, ali, o tempo, o esforço que ele está demandando para outras demandas do condomínio, que são muitas, né?
ele acaba, às vezes, deixando de priorizar em razão dessas necessidades que a própria natureza do cargo, né, e pelo que diz, Marcelo falou, não estabelece isso como obrigação para ele. Né? Então, isso é importante aí, a gente deixa como dica para que os nossos síndicos saibam e usem esse parâmetro sempre que se deparar com uma questão dessa natureza. É importante ressaltar, Douglas, só para finalizar, que não há nenhum diploma jurídico escrito, não há nenhuma regra legislada que impõe ao síndico o dever de cuidar das desavenças entre vizinhos. Né? Não há nada na legislação a impor ao síndico esse tipo de atribuição. Tá? Então é importante que o síndico tenha muito bem, né, essa linha tênue, né, de atitude, que ele tenha muito bem, né, na sua orientação, no dever de agir, esse tipo de orientação, né, da ausência de uma lei que impõe a ele esse tipo de responsabilidade. Sem dúvida. É isso aí, é muito bom conversar com quem sabe, né? Pessoal, deixa eu dar mais um recadinho para vocês. As perguntas que eu estou colocando aqui, na medida do possível, nós vamos responder a maioria delas. Mas, se não der tempo de responder durante a live, porque esse assunto é polêmico e podem ter muitas perguntas, uma live muito grande também acaba ficando pesada, cansativa. Tem aí um banner rodando na tela, vocês podem enviar as perguntas para vocês para esse e-mail comercial, @mlimóveis.com.br, e nós vamos responder a todas as perguntas, ok? Bom, vamos lá. Vou colocar mais uma pergunta ainda em cima desse tema, que foi feita pelo Salomão Corrêa. Obrigado, Salomão. Tenho 2 vizinhos no andar e ambos deixam cerca de 10 pares de sapatos na área comum do andar. Deve o síndico intervir e recomendar a higiene de sapatos após o uso ou tolerar o depósito em área comum? Então, pessoal, vamos lá, Douglas, por favor. Salomão, obrigado também pela pergunta. Isso tem sido um problema. Eu digo aqui para você, isso, na verdade, acontecia, mas não no grau que está acontecendo no momento. Né? Isso porque me parece que está ligado muito à questão da higiene, da segurança sanitária, em razão dessa pandemia que nós estamos de Covid. O problema é quando isso se torna por uma quantidade. Pode parecer besteira, mas se a gente começar, se os condomínios começarem a talvez até permitir que os calçados sejam deixados de forma indistinta, em última análise, isso pode representar até uma dificuldade de escape numa situação de emergência, assim como é muito relatado quando a gente fala de vasos que são deixados, a gente é muito indagado quando a convenção é silente quanto a isso. Né? Então, assim, primeiro, sendo lá o sapato, né, enfim, um apetrecho pessoal, ele deve ser mantido dentro da unidade privativa. Então, a pessoa chegou, já estabelece um cantinho da sua casa, que esteja ali uma proteção para que ele possa levar mais à frente, mas não vejo como correto realmente deixar-se esses sapatos em áreas do corredor, né, dizendo, né, volto a dizer, pode parecer besteira, mas a quantidade pode sim, né, fazer com que uma pessoa tropece, né, tenha uma dificuldade de sair de uma situação de escape, de emergência, sem contar que isso também atrapalha, de certo modo, o próprio, se não o asseio, mas a própria ordem da parte comum, de modo que eu acho que, nesse caso, o síndico tem também o poder discricionário de proibir a manutenção desses sapatos nos corredores. Concordo, Douglas, né? Assim, se a gente for pensar nesse problema, em primeiro lugar, um abraço ao Salomão, querido amigo, querido irmão Salomão, é um prazer, né, tê-lo aqui, né, nessa live, grande advogado, né, advogado brilhante, né, uma pessoa que eu admiro demais pessoalmente, profissionalmente, portanto, é um prazer, uma honra tê-lo aqui nessa live, né? É um desafio maior ainda responder uma pergunta de uma pessoa tão bem qualificada como Salomão Corrêa. Mas, se a gente fosse pensar, né, num ambiente comum, né, seja dentro da normalidade, antes de pandemia, antes dessas medidas restritivas e anômalas que nós vivemos, colocar um sapato numa área comum é proibido. Né? Eu estar utilizando um ambiente, né, que é comum e não privado, para guardar, né, um bem particular. Né? Isso, na regra geral, né, do condomínio, isso é proibido, né? Fazer uso, né, de um espaço de uma forma privada
que não me pertence, né? E que não tem essa finalidade, ou seja, o condomínio, o corredor não é feito para guardar sapatos, né? Nem para alojamento de calçados. Então, no ambiente de normalidade, isso é absolutamente proibido, e isso poderia sujeitar o condomínio multas, né? Enfim, penalidades, advertências e tudo aquilo que a gente já aqui trabalhou, né? E vamos trabalhar no sentido de colocar a ordem natural na relação de convivência e no uso correto das áreas comuns, né? Artigo 2 do artigo 133, inciso 2 do artigo 1335 do Código Civil fala isso muito bem, é direito do condômino de usar as partes comuns conforme a sua destinação, né? Então, se o hall não é destinado para guardar sapato, ele viola o inciso 2 do artigo 1335 do Código Civil, porque está dando uma destinação, uma natureza diversa àquele espaço. Só que aí a gente está num período pandêmico, todo mundo escutou da OMS, todo mundo escutou dos agentes, das autoridades de saúde, que o sapato ele acaba sendo, né, um polarizador eventual, né, do vírus, uma vez que o vírus ele desce, né, ele no ar, né, ele tem uma certa ação da gravidade, que ele fica mais no chão do que no ar. Então, por ficar mais no chão do que no ar, o sapato seria um vetor possível de causar, né, a entrada do vírus dentro de certo ambiente, por isso que todo mundo foi ali estimulado a deixar o sapato no lado de fora, né, da porta do apartamento. E aí, né, você começou a tolerar esse tipo de situação justamente para evitar, né, que o contágio aconteça no apartamento. Só que aí você vem no contraponto, né? O contágio é evitado no apartamento, mas fica na área comum do prédio. Ou seja, o condômino deixar o seu sapato fora do ambiente privado dele, ele deixa o sapato no ambiente comum, sujeito, então, o vírus, né, a contaminar todo aquele ambiente comum. Então, você cria aí, né, dois polos, né, distintos que não se atraem, né? Dois polos de interpretação que, evidentemente, são antagônicos. Então, nesse primeiro momento, eu estou com o Douglas, né, no sentido que o condomínio deve proibir, né? Deve proibir, sim, que o condômino cuide da higienização do seu sapato, né, quando entrar em casa, que ele entre em casa, higienize o seu sapato, se responsabilize por essa higienização e deixe o sapato num canto do seu apartamento, no canto da sua moradia, já higienizado, de modo a não causar uma eventual contaminação à sua família, mas que não leve essa contaminação para o ambiente comum. Ele está criando aí, infelizmente, um comportamento que não se revela um comportamento comunitário, né? Não se revela um comportamento social. E aí é sujeito, evidentemente, às advertências que o síndico discricionariamente terá que ultimar para poder, né, fazer com que esse tipo de hábito cesse no ambiente condominial, né? Tudo isso com muita ponderação, tudo isso com muito diálogo, tudo isso com muito entendimento, fazendo com que a pessoa se conscientize disso, para que o hall, né, de entrada, né, ou seja, o corredor, não seja utilizado para um alojamento que pode colocar em risco, né, os demais condôminos e moradores que circulam por aquele ambiente. Muito bacana. Bom, eu vou partir logo para a próxima pergunta, eu vou fazer duas em uma só. A primeira que eu quero mostrar é da Adri Osório. Obrigado, Adri. Gostaria de saber quanto barulho de som, música excessivamente alta em horários aleatórios, por vezes a madrugada inteira. Já tentei intermediar com a síndica sem sucesso. Como agir agora? E eu complemento colocando uma minha, que é em relação à reclamação de perturbações em unidades ou prédios e estabelecimentos vizinhos ao seu condomínio. O síndico tem responsabilidade jurídica para agir nesses casos também, quando não é dentro do próprio condomínio, quando também é um vizinho? Vamos. Boa noite, Adriano. Obrigado pela pergunta. Você informa que já tentou intermediar com a síndica sem sucesso. Eu vou falar aqui, por hipótese, eu imagino que essa seja um problema do condomínio, né? Então, assim, em sendo um problema do condomínio, eu recomendo, né, uma nova tentativa de abordagem, de conversa com a tua síndica, explicando, e até se isso está sendo afetado também aos vizinhos, que o mesmo façam esse contato também com a gente, porque como a gente falou aqui no início dessa live, né, ele atingindo, né, vários
apartamentos, esse problema atingindo os outros moradores também, ele se constitui um problema do condomínio. O síndico, como a gente falou aqui em ocasião anterior, sendo guardião das partes comuns e do interesse coletivo, irá caber, então, adotar as medidas. E as medidas, né, eu sugiro aqui, novamente, seria no início uma abordagem do representante do condomínio com a pessoa que está cometendo a infração, seguido por uma advertência ou uma notificação escrita para formalizar a infração e a penalidade a que ele está sujeito, e, em último caso, a aplicação de multa. Mas a gente sempre recomenda essa gradação de providências, né, entendendo que, como o Marcelo falou aqui na abordagem anterior, a importância do diálogo, da conversa, sobretudo no momento difícil que a gente está passando. Eu, particularmente, penso que começar direto, né, com uma advertência, isso pode soar, embora entenda que, enfim, o morador possa estar causando um dano maior, possa estar causando um problema, que esteja tirando a paz, mas sempre a conversa é importante, como qualquer medida, para poder seguir outros passos de penalidade. Então, se essa conversa, se essa abordagem consensual não surtir efeito, então adotar os mecanismos legais que estão previstos, obviamente, na Convenção do teu condomínio, no regulamento interno, para que faça faltoso cessar essa perturbação. Perfeito, Douglas, né? Praticamente não tenho o que completar, a não ser a pergunta superveniente que o Alex fez, que eu vou tocar aqui, né? Que talvez, porque foram duas perguntas, o Douglas talvez não tenha conseguido entrar na segunda pergunta que o Alex fez, mas depois aí o Douglas troca comigo, ele faz aí a complementação, né? Com relação a barulho, é exatamente isso, né? Aquilo que a gente já tem tratado aqui. Se o barulho for excessivo, se o barulho extrapolar, né? E perturbar uma massa condominial, um número significativo de pessoas, aí a gente realmente já começa, né, a deixar o assunto mais voltado às obrigações do síndico de guardar as partes comuns, do ambiente comum, do que na relação privada. Aí o síndico, sim, passa a ter o dever jurídico de agir, a atribuição de agir para fazer conter esse tipo de atitude. Está lá, inciso 5 do artigo 1348 do Código Civil, diz que compete ao síndico guardar as partes comuns e fazer cumprir, né, a convenção, o regimento interno e decisões de assembleia. Então, aí o síndico, né, tem aí o dever de agir. Só para a gente fazer uma apresentação do que a jurisprudência fala nesse sentido, né, na aplicação das regras do direito fundamental constitucional nas relações privadas, o síndico deve primeiro advertir a pessoa, né, para permitir que a pessoa utilize o seu contraditório, utilize a sua ampla defesa, né, que são direitos fundamentais esculpidos e tutelados pela Constituição, né, elas devem ser respeitadas também na relação privada, né, nas relações privadas. Então, primeiramente, as notificações devem ser apresentadas, devem ser encaminhadas, e aí sim, né, se todo esse arcabouço, né, de tentativa preliminar de conciliação for frustrada, aí partir para as penalidades, para as multas, né, de outras consequências que a gente pode tratar aqui durante essa nossa mesa redonda, né? Alex também perguntou, e com relação a barulhos que acontecem provocados por outros imóveis, né? Por pessoas externas, agentes externos, outros edifícios, né? Acontecem na rua e que acabam perturbando também a vida condominial. Num primeiro momento, né, a responsabilidade recai sobre o síndico, né? Porque tem lá também inciso 2 do artigo 1348 do Código Civil, diz que o síndico compete a ele representar o condomínio ativa e passivamente, praticando os atos de interesse dos demais condôminos, né? Praticando os atos em interesse dos demais condôminos. É o dispositivo que está lá no inciso 2 do artigo 1348. Então, se eles têm um poder de representação, né? Se é ele que polariza a representatividade jurídica do condomínio, então ele que tem que primeiro agir no sentido de que eventuais agentes externos, né, que estejam causando perturbações,
cessem essas perturbações, utilizando as regras de direito de vizinhança, né, e tudo aquilo que está, né, na legislação civil, e até a legislação penal, que pode ser um crime de contravenção penal também, a perturbação à ordem é uma contravenção penal, né, são todas orientações, né, legislativas que podem ser utilizadas, remédios e instrumentos e ferramentas que podem ser utilizados para que o síndico, representando o condomínio, faça cessar os atos provocados por agentes externos, né, como uma boate, né, só para dar um exemplo, né, uma boate está provocando barulho, né, nos demais condôminos, né, um outro estabelecimento causando barulho, etc. e tal. Agora, novamente, voltando aos limites de atuação. Se esse agente externo está provocando uma perturbação intimamente a um outro vizinho, sem que tenha uma repercussão em todo o condomínio, aí, da mesma forma como nós já tratamos aqui na indagação primária, né, salvo engano, foi a primeira indagação, o síndico, ele tem limite de atuação. Vou dar um exemplo. Admitamos que eu moro numa cobertura que é contígua a uma outra cobertura, no prédio vizinho, né, e essa outra cobertura, o meu vizinho de cobertura, ele promove festas constantemente, né, produz barulho constantemente, e esse barulho, ele chega, né, em razão do raio, né, que nos separa, ele chega, né, a me perturbar também. Aí são regras de direito de vizinhança, né? Aí o síndico, novamente, ele não tem uma responsabilidade jurídica de agir. Ele tem seus limites, novamente ele pode funcionar como mediador para conversar com o síndico vizinho, né, para conversar eventualmente com o condômino vizinho, né, para tentar mediar, mas caso ele não consiga um bom termo nessa mediação, nessa diplomacia, nessa atitude diplomática, aí, né, o vizinho que se sente perturbado, né, o reclamante, ele tem que tomar suas atitudes individuais no sentido de fazer cessar as interferências causadas pelo seu outro vizinho. Então, novamente, a ponderação é aí e a análise do caso concreto é que vão fazer com que a gente enxergue realmente os limites de atuação do síndico quando o barulho é provocado por agentes externos. Maravilha, bacana. Eu vou fazer algumas indagações agora em outra seara que também tem sido muito falada ultimamente. Já tem até pergunta aqui, que eu já vou colocar na tela também, de quem está nos assistindo, mas o que eu quero saber agora é o seguinte: recentemente aqui no Rio de Janeiro foi sancionada a Lei 1967/2020, né, obrigando a fixação de cartazes com informações sobre procedimentos relativos à violência contra a mulher. Deve cumprir essa lei? Quais são os seus efeitos? Em se tratando, Alex, e os nossos clientes e participantes da live, assim, objetivamente, né, a recomendação é que se cumpra. Nem recomendação, existe aí um dever de cumprimento, porque ela decorre, que ela nasce de uma exigência de lei. Agora, o que eu gostaria também de destacar sobre essa pergunta, sobre a questão dessa nova legislação, que inclusive aqui abre um parente para dizer que a gente já tomou cuidado de mandar um impresso para todos os nossos síndicos, é que há de se respeitar a redação, porque a própria lei, né, ela estabelece a obrigação, mas ela estabelece também que o texto a ser fixado, que a redação a ser apresentada deve ser aquela que consta do próprio escopo da legislação, né, onde ali contém aquelas informações tão importante, tão crucial, seja a fixar, ou seja da publicidade, divulgação à lei, simplesmente traduzir e colocar tudo aquilo que está ali na lei, né, em termos de texto, sem qualquer alteração, porque o próprio corpo da lei já traz essa redação que deve ser apresentada, né. E eu gostaria também de fazer outro comentário a respeito disso, e a gente vai abordar até sobre isso também aqui, porque é um assunto recorrente, é que, neste caso, não existe a obrigação do síndico, dele próprio, né, fazer contato com o poder público através do número 190 e dos outros demais que constam ali do texto também, para poder fazer o aviso de uma eventual ocorrência de violência doméstica contra a mulher, etc. Isso aí é do papel, né, a lei, o espírito da lei para que cada cidadão cumpra seu papel social, o papel cidadão, de comunicar ou se deparar com essa situação. Então, ela vem apenas como uma forma de facilitar
que essa comunicação seja feita. Talvez ali no momento de tensão, a pessoa não vai lembrar qual é o número a quem se reportar, então ali, se ela desejar, se ela se sentir desconfortável com aquela situação, ela exigir que algo seja feito, ela pode ir lá ver o número e fazer o contato com o poder público competente para que aquela situação seja combatida. Perfeito, cumprir a lei, né? A lei, ela objetiva a fixação de cartazes, né, no condomínio, dando, né, todos os telefones úteis, né, todos os telefones para que qualquer pessoa possa denunciar, ou a própria mulher agredida possa fazer as denúncias nos canais, né, que estão ali dispostos na legislação, para coibir eventuais agressões que possam acontecer. Aí eu não falo de o síndico tem um dever, evidentemente, porque a lei é dirigida ao condomínio, né? O destinatário na obrigação de cumprir a legislação é o condomínio, então o síndico, como representante do condomínio, né, tem a obrigação, evidentemente, de cumprir a lei e fixar esses cartazes em locais visíveis, né, na edificação, nas partes comuns do condomínio. Não tem a responsabilidade, muito bem falado pelo Douglas, de fazer a denúncia, não é ele o responsável, ele é responsável de cumprir a lei e fixar os cartazes, e aí qualquer condomínio, qualquer morador, né, qualquer pessoa pode, diante de eventual suspeita de agressão à mulher, se servir dos canais que estão dispostos nos cartazes para fazer uma eventual denúncia, né? O que eu queria o que eu quero, aliás, só complementar, que muita gente criticou, né, a redação dos cartazes, né, muita gente entendeu até que faltou um pouco de cuidado redacional, de português, né, um português um pouco mais fino, um pouco mais refinado, né, no tocante aos dizeres, né, que estão ali nos cartazes. Mas, né, esses dizeres foram determinados pela legislação, ou seja, os condomínios estão obrigados a fixar os cartazes conforme aquela redação, ou seja, não foi permitida aí uma outra redação, pode até botar uma redação complementar, chamar atenção, mas, né, a base redacional está na legislação. Então, por mais que a gente possa criticar, né, alguns criticaram, né, a falta de fino trato no português, né, dessa redação, mas é uma redação imposta pela legislação. Então, tem que ser cumprida sob pena de multa, né, porque a legislação trata de multa, né, uma multa que não é uma multa leve, né, uma multa de média para pesada. Então, por que não, né, fixar esses cartazes? E todo mundo tem que entender, os moradores têm que entender que não é um ato do síndico, é um cumprimento de uma legislação estadual. Bacana. Bom, vamos lá. Sem querer ser redundante, mas acho que para poder fechar esse assunto, o senhor Osimar Crispim aqui tem a pergunta, ele diz que tem um novo casal morando lá no condomínio, o vizinho fala para ele de maneira informal que esse casal briga muito, mas ele não presenciou essas brigas ainda, e ele quer saber se ele pode intervir de alguma forma. E eu complemento perguntando o seguinte: legal, o síndico lá fixou o cartaz, como vocês já disseram, cumpriu a regra, cumpriu a lei, mas como é que ele deve agir? Qual é a responsabilidade que ele tem perante casos de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra pessoas com deficiência de uma maneira geral? Então, fechando esse assunto, essas duas perguntas em uma só, para a gente poder passar para o próximo tópico, por favor. Então, obrigado, Osimar, pela pergunta. No que toca à violência contra a mulher, me parece que a própria legislação, né, sobre a qual nós falamos aqui agora, ela atende, né, enfim, como uma forma de resposta a esse problema. E a gente se reporta também, senhor Osimar, o que a gente falou, né, até um pouco anteriormente, sobre aí que se caracteriza um problema de natureza privada, ou seja, da unidade privativa. Então, embora exista uma tendência dos moradores a exigir ou a pedir, solicitar que o síndico intervenha, mas não se caracteriza nesse caso, né, sendo um problema dentro da unidade autônoma e por ser privativa, uma obrigação do síndico intervir. Qualquer pessoa, e aí independe, né, da figura do síndico, até com base nessa lei, poderá acionar lá os telefones que constam do próprio cartaz que muito provavelmente já está fixado no condomínio e fazer a denúncia para que o poder público possa averiguar e tomar as medidas necessárias. Agora, quanto aos abusos aí perpetrados contra
idosos, pessoas com deficiências. Na verdade, a gente tem, seu Osimar, uma legislação, na verdade, não é legislação, é um projeto, né, em que se coloca como síndico o dever de fazer a denúncia. Isso, na verdade, tem sido um projeto um pouco controverso, porque até na outra live também nós abordamos isso. A gente sabe que o síndico tem sua consciência cidadã, né, mas isso também não precisa ficar restrito, adstrito a ele, né? Como cidadão, como pessoa, dentro da nossa função social, isso pode ser feito por qualquer pessoa que se sinta ultrajado com aquela situação, né? E isso também, numa última análise, pode desestimular, dependendo ali da realidade, do contexto do condomínio, até que pessoas venham se candidatar a síndica já prevendo uma situação difícil, né? Que não é uma situação de natureza ali da condominial, em ter que se tratar com um problema tão delicado, privado, na medida em que ele denunciando a pessoa que, enfim, está envolvida naquela situação, saberá que ele foi a pessoa que fez a publicidade daquela situação. Então, sobre isso, eu até repasso a palavra para o Marcelo, porque ele tem comentários aí supervenientes e oportunos, atualizações na esfera aí da tramitação dessa lei, para que a gente possa até fechar esse assunto com melhor perspicácia. Exatamente. O primeiro, a briga entre casais, né? Novamente, só para a gente reforçar, né, um entendimento que isso é muito importante. O síndico não é obrigado, né, a resolver briga entre casais, né? Se porventura os casais eles brigam, o síndico ele só vai, evidentemente, ele tem o dever jurídico de agir se essa briga, né, em virtude da sua constância, da sua renitência, está provocando, né, toda uma perturbação na vida condominial. Aí sim, né, novamente, ele vai ali agir no seu dever jurídico de fazer cumprir as regras dos estatutos internos, convenção, regulamento, né, com as advertências, punições, porque está havendo uma perturbação, né? Ele não está ali para resolver a briga entre casais, né? Isso não compete ao síndico, nenhum síndico tem o dever jurídico disso, e nenhum morador tem o dever jurídico disso. Só para a gente novamente também fixar e que fique muito bem entendido, essa lei estadual que obrigou a fixação dos cartazes não obriga ninguém também a denunciar, né? Deixa apenas, né, a obrigação de fixar cartazes para possibilitar uma maior facilidade numa denúncia, mas não obriga que ninguém faça essa denúncia. Ninguém tem um dever jurídico de denunciar, portanto, se não houver uma denúncia, ninguém está praticando, né, uma violação, né, um eventual uma culpa omissiva, né, de não ter feito nenhuma denúncia em razão de violência doméstica, etc. e tal, tá? Agora, existe todo um desejo, né, aí a gente começa a perceber toda uma movimentação parlamentar no sentido de fazer com que os síndicos que alguém seja responsável, né? E esse alguém, né, o parlamento resolveu eleger que seja o síndico, né? Como o Douglas muito bem falou, todo mundo deve se sentir responsável por fazer denúncias de violência doméstica contra a mulher, né, contra crianças, contra idosos, contra as pessoas de deficiência psíquica ou motora, todos devem se sentir responsáveis, né? Todos devem fazer isso. Eu fico bastante chateado, né? E aí aqui eu dou um desabafo, né? Com bastante energia, né? Que eu fico realmente chateado quando alguém procura o síndico, interfona para o síndico, porque está vendo, né, uma briga doméstica, que alguém está batendo em alguém, como está batendo uma mulher, síndico toma providência. É você que tem que tomar, né? Se você escutou primeiro, você liga para a polícia, não tem que perder o síndico. Aí que se não encontra o síndico, eu não encontrei o síndico, eu não pude fazer nada. Como não? Né? Você é cidadão, assim como o síndico é. Então, na verdade, aí é um dever moral que todos nós temos, não pode recair apenas sobre o síndico do condomínio, que nessa hora é apenas um cidadão como outro qualquer. Ele não é síndico, ele é um morador, ele é um condômino que, diante de uma ameaça de violência doméstica, ele, né, como cidadão, ele vai lá fazer denúncias para fazer realmente cessar aquele tipo de atitude e evitar uma tragédia, né, em seio familiar. Então, como todo mundo tem que fazer, como todo mundo deve saber, deve fazer dentro do dever moral. Mas, como eu falei, há no parlamento, né, uma movimentação muito forte
muito contundente no sentido de polarizar essa responsabilidade aos síndicos dos condomínios, né? Há um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei cuja fonte é do Senado Federal. Esse projeto de lei já passou pelo Senado, né, numa primeira votação por unanimidade, né? Esse projeto, da qual eu tenho conhecimento, né, e aqui eu falo numa atitude minha institucional, né, que através, todo mundo sabe que eu sou, alguns não sabem, mas alguns já sabem que eu sou diretor da ABAD, né, como a ABAD foi convocada para também, de alguma forma, analisar esse projeto de lei, eu faço parte de uma comissão que está aí trabalhando, né, de um texto substitutivo, né, no parlamento, para tentar um pouco que ponderar, né, modular esse projeto de lei, para que ele não fique tão polarizado assim ao síndico essa responsabilidade. Mas hoje, do jeito que está no parlamento, já passou pelo Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, para análise do texto que veio do Senado, do jeito que está, o síndico está, tão somente ele, responsável por denunciar os atos de violência doméstica contra a mulher, idosos, crianças e pessoas com deficiência, seja deficiência psíquica ou deficiência motora. É assim que está, inclusive podendo ser destituído, caso viole esse dever jurídico, inclusive podendo ser punido, né, por omitir, né, por alguma omissão com relação ao cumprimento dessa legislação, e o síndico está lá, ele como responsável. A gente entende, né, estamos entendendo, por isso estamos trabalhando no substitutivo, num texto modular, a gente entende que essa polarização poderá ser nociva. Evidentemente que a natureza do projeto, né, e o bem jurídico que o projeto visa tutelar, né, que é evitar a violência doméstica, que, segundo estudos, nessa pandemia aumentou, infelizmente, né, existem estudos, né, que já foram apresentados em virtude, né, de registros policiais pelo Brasil afora, que aumentou, infelizmente, a violência doméstica com, né, o maior convívio em casa. Então o parlamento está se mexendo no sentido de fazer com que alguém fique responsável para diminuir essas atitudes de violência doméstica, né? Então, a gente entende que essa lei vai sair de qualquer maneira. O que a gente quer é que ela saia um pouco mais ponderada, né, um pouco mais modulada, para não ficar tão polarizada assim a situação. Mas essa lei já passou em alguns estados, né? No Distrito Federal, no mês de abril, né, já foi legislada, né, uma lei dessa natureza, né, uma lei parecida, conferida ao síndico a responsabilidade pela denúncia nos casos de violência doméstica. Então, lá em Brasília, né, o síndico é o responsável através dessa legislação, e também em Pernambuco, né, uma lei estadual no estado de Pernambuco, também, né, que foi sancionada em maio, impõe ao síndico do condomínio o dever jurídico de denunciar casos de abuso e de violência doméstica. Então, a gente já tem paradigmas, precedentes legislativos em 2 polos da federação que já estabeleceram esse tipo de responsabilidade. Então, é um alerta que a gente dá aos síndicos dos condomínios que poderá surgir uma lei federal dando e transferindo essa responsabilidade única aos síndicos dos condomínios. Mas hoje não tem, né? Enquanto é um projeto de lei, não está transformado em lei, e já que a gente não mora em Pernambuco, já que não moramos no Distrito Federal, hoje aqui no Rio de Janeiro e nos demais estados da federação, essa responsabilidade recai, não é responsabilidade, né? Esse tipo de obrigação moral recai a todo cidadão, toda cidadã, no sentido de denunciar caso de violência doméstica, e que não fique isso polarizado ao síndico do condomínio, né? Todos têm o dever moral de denunciar casos para poder realmente diminuir esses eventuais abusos praticados por quem se acha mais poderoso, por quem se acha mais forte e, por isso, abusa dessa pseudo-fortaleza que possui, esse pseudo, né, poder moral que possui sobre uma pessoa. Isso tem que realmente ser proibido no Brasil e no mundo afora. Maravilha. Bom, vamos para um assunto que também é bastante polêmico, tem trazido muita dor de cabeça para os síndicos atualmente, que é o seguinte: diante desse atual cenário da pandemia, como é que fica a reabertura das áreas comuns, né? Piscina, salão de festa, o que os síndicos
fazer em casos de condôminos que são resistentes e insubordinados ao que ele preconiza no condomínio. Como é que a gente... Então, Alex, primeiro a gente tem que ter em mente que as medidas restritivas, elas não cessaram, elas não terminaram, a gente ainda está atravessando uma pandemia, né? A gente tem aí o decreto municipal que estabeleceu as fases de reabertura gradual das atividades, que está na sua 6ª fase, salvo engano, a 6ª e última, né? E, obviamente, se nós estamos ainda na vigência dela, significa que as restrições permanecem, ainda que em menor grau. Só para a gente fazer uma analogia, e a ABAD fez um trabalho muito interessante nesse sentido, os síndicos que ainda não tiveram oportunidade de ver esse material, ou de acessar na internet, eu recomendo, porque ali é feita uma analogia, né, trazendo para o universo condominial o mesmo esquema de abertura, tomando como parâmetro o calendário de reabertura que consta lá do decreto. E como exemplo, por exemplo, a gente sabe que piscinas de clube ainda não podem funcionar. Se a gente traz isso para o universo do condomínio, a recomendação, né, a instrução é que não se abra também a piscina. O mesmo vale, né, os eventos ainda estão proibidos, então recomenda-se, por analogia e por uma lógica, né, por uma parametrização, que festas também não sejam realizadas no salão de festa. Objetivamente, evento social menor, que envolva, por exemplo, um churrasco de familiar, que não vai haver pessoas externas, considerando que já estamos numa última fase de retomada gradual, até por uma questão de razoabilidade, talvez o síndico, considerando essa particularidade, possa permitir. Eu abro um segundo parênteses também para dizer o seguinte: a peculiaridade do condomínio também ele vai permear a decisão do síndico. Então, uma coisa eu tenho, por exemplo, um condomínio clube, né, que tem uma movimentação intensa de áreas comuns, obviamente não é recomendável que se abra, porque isso vai gerar circulação intensa e talvez até aglomeração. Se eu tenho um prédio pequeno, uma área raramente utilizada, talvez, e isso, se essa área for utilizada, tomando os cuidados de higiene, das recomendações sanitárias, então talvez isso possa ser aberto. Mas, assim, respondendo a segunda parte da sua pergunta, em se tratando de resistência, a gente tem que considerar que, por exemplo, no caso da piscina, se o morador ele vem a resistir, a gente sabe que no regulamento, na convenção do condomínio, estabelece o horário de funcionamento da piscina e a sanção prevista para quem descumpre o uso fora do horário lá previsto. Dentro do papel discricionário do síndico, de que nós temos muito falado nesse momento, o síndico também pode aplicar multa para aquela pessoa que está usando pelo fato de não poder. Então, eu não tenho uma questão ligada essencialmente ao horário, mas tem uma vedação trazida pelo contexto da pandemia que proíbe o uso, e se a pessoa utilizar, ela obviamente se sujeita também à penalidade prevista nos estatutos do condomínio. Então, assim, se a pessoa oferecer resistência, eu volto a dizer, sempre aquele caminho, né? A conversa preliminar, numa tentativa de solução consensual, seguida da advertência, e se o problema persistir, infelizmente, a aplicação da multa. Perfeito, né? A gente ainda não está num ambiente de total abertura, como todo mundo sabe. A gente está na 6ª fase da abertura da cidade, como bem pontuou o Douglas. Desde de ontem foram abertos museus, né, bibliotecas, mas todas elas ainda com o cumprimento das chamadas regras de ouro, né, com aquelas regras de espaçamento, de distanciamento, de higienização, de uso, né, de todos os equipamentos de higiene, né, que as autoridades de saúde estão recomendando para evitar a contaminação. Então, nós não estamos totalmente liberados, tanto como bem o Douglas falou, cinema ainda estão fechados, teatros ainda estão fechados, eventos ainda estão fechados, proibidos, portanto, salões de festa nos condomínios, a recomendação é que eles também não sejam abertos, e piscina também, né, está dentro de um ambiente da qual a liberação ainda não faz parte da fase social de reabertura do nosso ambiente urbano, né, saindo aí dos muros dos condomínios, né, entrando nos muros dos condomínios, né, então quando a gente tem no ambiente público, né, social, essas proibições, a gente tem que paralelamente também agir da mesma forma, que é o parâmetro
que nós temos, né, que é o paradigma que nós temos que seguir para os atos discricionários do síndico, e a gente tem falado isso, como o Douglas pontuou, de forma bastante renitente, né, que o síndico possui aí, pelo dever jurídico de representar o condomínio, né, e praticar os atos em interesse dos condôminos, pelo fato de guardar as áreas comuns, é ele lá que é o guardião das áreas comuns, pelo que diz o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, é dever do condômino usar as partes comuns de modo a preservar a saúde, a salubridade dos demais condôminos. Então, o condômino tem esse dever jurídico lá no artigo 1336 do Código Civil. São dispositivos que encaixam ainda uma certa reserva do síndico no momento de abrir determinadas áreas comuns. Então, como piscina, a recomendação é que não seja aberta, caso haja alguma resistência, é partir justamente para as penalidades, advertências que a gente já tratou aqui, que devem ser realmente perseguidas pelos síndicos dos condomínios. E acompanhar. É lógico que o bom senso, agora nesse momento, tem que ser, a gente está começando, a gente estava naquela fase radical. Ser radical é fácil, gente, né? A gente conclui o seguinte: ser radical é absolutamente fácil, né? No momento que a gente estava naquela fase aguda, né, da pandemia, né, com a curva crescente de contaminação aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, dizer o não e fechar as portas era a orientação primária e mais fácil de ser dita. O problema agora é quando a gente está na fase já de flexibilização, né? Porque aí a gente já começa a trabalhar um pouco do bom senso, né? Com um pouco da análise do caso concreto, da peculiaridade, especificidade de cada condomínio. Como bem tratou o Douglas, eu aqui acompanho, uma churrasqueira, né? A nossa recomendação é que a churrasqueira, né, por ser um evento, não seja aberta para convidados, pessoas externas, né, da rua, não. Mas, Marcelo, eu quero usar a churrasqueira para minha família, né, só, né, eu, minha mulher, meus filhos, né, que já moram aqui no prédio, não vou chamar ninguém de fora, eu só quero usar a churrasqueira ali, né, eu posso alugar a churrasqueira para minha família? Em razão do momento que nós vivemos, né, a resposta que a gente dá nesse momento é que sim, né, restrito à família, restrito ao ambiente familiar, que já é, né, uma família que já mora no condomínio, você pode abrir, né, e dando ao condômino a obrigação de cumprir com todas as regras de ouro e de higienização quando deixar de usar essa churrasqueira. Então, a gente já começa já a ponderar, trabalhar com bom senso, trabalhar com a análise do caso concreto, com a peculiaridade de cada condomínio, para dizer sim ou não, né, para determinadas situações nesse momento de reabertura. Mas aquelas áreas onde são sujeitas à aglomeração, onde são sujeitas realmente a um contingente maior de pessoas, a orientação ainda é de que elas não sejam reabertas e que, caso haja resistência, caso haja algum tipo de intolerância por parte de algum morador, que as atitudes punitivas sejam ultimadas. Bacana. Eu acho que com isso a gente até responde essa pergunta aí do senhor Newton, né, que falando do salão de festa, que ele não está liberando, né, e ele pergunta se ele está coberto legalmente, uma vez que foram abertas algumas casas de festa para criança. Eu acho que o que você falou aí, doutor Marcelo, vem muito a responder isso. Eu acho que o bom senso nos leva a não liberar por enquanto. Então, beleza, vamos lá. O próximo assunto, Douglas, seu microfone está fechado. Perdão, mas é que eu achei tão interessante a colocação do senhor Nilton, porque a gente parar para pensar também, a gente, e se tratando de criança, a gente tem visto até aí na imprensa, uma divergência sobre se a escola vai abrir ou não, e me parece que tem havido uma postura mais conservadora. Acho até estranho, né, embora a gente saiba que isso realmente está acontecendo, que casas de eventos infantis estejam abertas, porque pelo cronograma ainda está proibido, né? Se a gente falou aqui que ainda não é recomendável que se faça festa do salão de festa para adultos, muito menos para criança, né? Justamente por ser sensível, e já até tem estudos aí, ainda que preliminares, conforme está sendo divulgados, né, das crianças, às vezes, terem maior carga viral e um potencial de transmissão maior. E você imagina se ocorre uma transmissão num evento desse, no condomínio, que isso pode trazer de transtorno, né? Então, seu Nilton, eu estou contigo, né? Eu também não recomendaria fazer festa nesse momento, não. Aguarda mais um pouco.
Bacana, respondida a pergunta do seu Nilton. Eu vou para outro tema agora, que isso eu tenho uma curiosidade em relação a isso. O sistema de home office está sendo muito utilizado em larga escala pela maioria das empresas. Isso é uma tendência que está mexendo, inclusive, com o mercado imobiliário de uma maneira geral. Tá? E eu fico com a curiosidade de saber como é que vocês enxergam essa nova rotina dentro do condomínio, esse novo desafio na convivência entre os condôminos, uma vez que eles vão estar ali no seu cotidiano, também no home office, em face com realização de obras, festividades, serviços primeiros do condomínio, isso os realizados durante o dia, e são situações que geram barulho, né? Como é que vocês veem essa situação do home office? A gente está diante de uma nova realidade nesse aspecto, né? Eu não estou falando aqui nem de novo normal, é um tema que alguns concordam e outros não, porque muitas das coisas estão se repetindo à medida que a abertura ocorre, mas uma coisa que é incontrovérsia é que mudou a realidade, principalmente de trabalho, né? Então, isso veio uma mudança que veio para ficar, ou seja, as pessoas hoje vão ficar mais tempo no condomínio, porque elas estão trabalhando, né, através de acesso remoto, e, obviamente, isso traz uma gama, um universo de problemas que anteriormente o condomínio não tinha, justamente porque a convivência se tornou um maior tempo, né, porque as pessoas estão ao longo do dia em casa. E uma das coisas que tem acontecido muito, por exemplo, é a realização de obras, né? Enfim, a pessoa que está trabalhando em casa reclama que o vizinho está fazendo obra, embora haja restrição no momento, mas quando essa restrição cessar, é uma coisa que vai ter que acontecer. As obras em si, como sendo elas necessárias ou não, né, não sendo elas urgentes, sempre vão precisar ser realizadas. Então, o que, nesse momento, que vai caber é de tolerância. Né? Eu sei que isso, às vezes, é um pouco subjetivo e é difícil de ser assimilado pelas partes, mas há de se haver tolerância e um entendimento de que aquela pessoa, que, por exemplo, que vai realizar a obra, precisa adotar as medidas para mitigar ruídos, e a pessoa que vai sofrer com esse barulho também um entendimento de que é algo que precisa ser feito, porque, enfim, ela está trabalhando em casa, mas uma realidade que se impôs. Então, vai ser um momento que vai exigir tolerância de ambas as partes e situações que talvez vão exigir, como a gente já falou aqui, a mediação do síndico, mas isso é um problema que, infelizmente, o condomínio não terá, penso eu, como escapar. Antes até, doutor Marcelo, do senhor completar com a sua opinião, me veio uma outra dúvida aqui. Imagina que eu sou um vizinho cri-cri e vou lhe dizer o seguinte: ok, mas isso aqui é um condomínio residencial, ele não é comercial, eu não quero saber se tem home office ou não tem home office. Isso aqui é um condomínio residencial. Como é que a gente lidaria com isso? Estamos diante aí, né? É uma situação que talvez seja o saldo dessa pandemia, que a gente vai trabalhar com mais intensidade nesse momento. O grande desafio dos síndicos, dos agentes, dos gestores de condomínio, é como lidar com esse saldo, né? Esse saldo parece que veio para ficar, ou seja, o aumento de pessoas trabalhando em casa, que vão passar a trabalhar em casa em virtude do estímulo do home office em algumas atividades empresariais, principalmente profissionais liberais. Isso vai fazer com que a convivência dos condôminos internamente no condomínio aumente, né? Antigamente a gente falava, eu quando comecei minha atividade profissional, e até há pouco tempo, porque a pandemia que deu para a gente essa nova realidade, como o Douglas falou, eu entrava na segunda-feira na empresa e falava, bem, agora vou escutar os telefonemas das perturbações do final de semana, né? Porque as perturbações só aconteciam sexta, sábado e domingo. Né? Então, eu sabia que na segunda-feira ia começar a tocar meu telefone lá às 8 da manhã, 8 e pouca da manhã, já que, olha, fulano deu festa no sábado, fulano deu festa na sexta-feira, né? Houve abuso aqui no uso de festa no domingo, houve abuso na churrasqueira do final de semana. Eu sabia que a minha segunda-feira sempre foi animada, né? Em virtude do que acontecia aos finais de semana, né? Só que agora eu não tenho mais segunda-feira, né? A minha segunda-feira é terça, é quarta, é quinta, é sexta, né? Porque o convívio, né, passou a ser maior, né? As pessoas passaram a conviver
mais tempo em casa, e estão se acostumando, né? Estão reaprendendo a viver condomínio, então, a viver em condomínio. Então, e aí, a pessoa que trabalha em casa, né, descobriu que existem barulhos durante o dia, né? Porque ele não sabia que existia barulho durante o dia, né? Porque ele estava onde? Estava no trabalho, né? Então ele não sabia o que acontecia, né? Durante o horário diurno num condomínio. Só que agora ele sabe que tem criança que chora, né? Ele sabe que tem cachorro que late, ele sabe que tem obras, né? Como o Douglas muito bem pontuou, que são realizadas, aquelas necessárias, né? Ele tem que saber, né, que ao trabalhar em casa, ele tem que conviver com isso. Né? Essa harmonia, ela tem que ser realmente muito bem ponderada, e esse vai ser um grande desafio. Como é que você vai falar para um condômino, olha, você não pode trocar a tua tubulação, né, porque a pessoa está trabalhando, né, aqui embaixo. Mas como é que eu não posso trocar minha tubulação? Né? É uma obra extremamente necessária. Né? Então, essa convivência vai ser um saldo bastante desafiador para a gente que lida com condomínio, né, gestores, advogados, síndicos, vai ser um saldo bastante desafiador. E essa ponderação de convivência vai ter que realmente ser o norte no momento da gente lidar com esse tipo de situação. Né? O condômino tem o direito de fazer a obra, o condômino ele tem o direito de implementar melhorias no seu condomínio durante o dia, nos horários permitidos de obra, e quem está trabalhando vai ter que ter a consciência, né? Vai ter que ter a tolerância de entender que o vizinho tem o direito e, de alguma forma, no diálogo, tentar resolver esse tipo de problema. Né? Que hoje é quem está trabalhando e quem está estudando. Né? São as duas pessoas que hoje estão, de forma excepcional, ficando mais em casa do que ficavam quando estudavam na rua e quando trabalhavam fora. Com relação ao trabalho, Alex, essa indagação até já me foi feita, né? Marcelo, mas o home office não causa um desvio do uso da unidade, uma vez que a unidade é para fins residenciais e a pessoa utilizando, né, a unidade para home office estaria desviando, né, a destinação primária da unidade, portanto, causando uma violação às normas convencionais? Não, a resposta é que não. O fato de eu, né, utilizar a minha unidade para home office, né, que notadamente são utilizados por profissionais liberais, né, advogados, contadores, enfim, às vezes arquitetos, né, na projeto de uma obra, engenheiros, enfim, são pessoas que têm utilizado os imóveis para esse fim. Eu não estou realmente causando um desvio no uso da unidade, porque não estou praticando aí atos de comércio, eu não estou praticando aqui natureza de mercancia, né, na minha propriedade, eu não estou chamando clientes para serem atendidos na minha unidade. Né? Se eu estiver fazendo isso, se ali for meu ponto comercial, se ali for meu ponto empresarial, aí sim, aí eu causo efetivamente uma violação às normas e à natureza da destinação da unidade. Agora, se o ponto é na empresa onde eu trabalho, né, num outro endereço, eu estou apenas aqui trabalhando para a empresa num computador, né, num ambiente tecnológico, não há um desvio, que ali nem é meu ponto comercial, não é meu ponto empresarial, não recebo ninguém, portanto, seria uma forçação de barra, Alex, entender que isso causa um desvio, né, no uso da propriedade, sujeita aí às penalidades, né, por esse tipo de desvio. Então, o entendimento é que não, né, que não há esse tipo de desvio, mas que as pessoas fiquem de olho de eventuais abusos que possam acontecer, né, quando a gente aquilatar que há, né, um ponto comercial ali sendo utilizado na unidade, aí sim, eu vou estar dentro realmente de um desvio da natureza jurídica da unidade, sujeita às penalidades previstas na legislação e nas normas internas do condomínio. Perfeito, doutor Marcelo. O nosso amigo Gilvan Lima, ele coloca aqui o seguinte, que no condomínio ele encontra alguma dificuldade, pois nas obras necessárias, né, aquele tipo de obra que já tem até uma liberação por lei, ele estipulou um horário para barulho até as 13 horas. E tem um morador, que ele brinca aqui, que é um colega de profissão do doutor Marcelo, né, que não aceita essa determinação. E isso tem causado bastante problema para ele quando tem barulho. Então, como é que ele agiria nesse caso, doutor? Boa noite, Gilvan, né? Boa noite ao Newton também, que
já fez a indagação anterior, né? 2 síndicos extraordinários, né? Que a gente lida no dia a dia, 2 ativistas, né, na gestão condominial, pessoas que a gente admira muito pela forma altruística que praticamente gerem os seus condomínios. É um prazer estar aqui, é um prazer vê-lo aqui, Gilvan, novamente, vê-lo aqui, Newton, né? Gilvan, ele botou pincelou um pouquinho, né, seu colega de profissão, ou seja, advogado é uma raça, né, Gilvan? Advogado é uma praga nesse momento, só atrapalha, acha que é dono da verdade, acha que pode tudo, tá certo, né? Tem alguns colegas que abusam, né, achando que são detentores, né, da sabedoria jurídica e do que deve ou não deve ser feito em sociedade, mas não é bem assim, né? O síndico, novamente, né, o que a gente tem falado, né, repetidamente, os síndicos de verdade, né, e aí eu falo novamente, falo com muita energia, os síndicos de verdade estão hoje desafiados a emitir atos discricionários, né, eu falo isso já falei isso com muita emoção, né, e falo isso com um coração absolutamente assertivo, que os síndicos, eles são um dos responsáveis pela contaminação estar controlada, né? Se essa coragem dos síndicos em tomar atitudes discricionárias, de impor novos horários, diferentemente do que está no regulamento. Não está no regulamento, mas tem que ser assim, porque eu sou um agente responsável para que não haja uma contaminação em massa. Sou representante do condomínio, inciso 2, de novo, do artigo 348. Eu sou um agente, eu sou o responsável por zelar por vocês, então eu tenho que tomar atitudes corajosas, mesmo ao arrepio do que diz determinados regulamentos vetustos dentro do condomínio, né? Mesmo regulamentos arraigados no condomínio, eu vou relativizar esses regulamentos, vou determinar novos horários, porque o meu dever hoje de controlar e ser um agente controlador da epidemia está mais forte do que regras vetustas, regras arraigadas dentro do condomínio. Então, se o síndico ele determinou um horário de obras, tem que ser respeitado, né? Vai ter que ser respeitado. E o síndico já está até flexibilizando, né, Gilvan? Você até está flexibilizando, estou liberando as obras, mas até 13h, né? Então, a pessoa tem que entender conscientemente de que essa ponderação tem que ser respeitada. Caso não seja respeitada, ele vai ter que ser advertido, né, até que efetivamente a gente caminhe para uma eventual punição, se isso for a única atitude possível para fazer com que essa pessoa entenda, né? Mas que essa pessoa ela tenha o olhar empático de saber que, se ela fosse síndica do condomínio, ela deveria agir da mesma forma. Se ela fosse síndica do condomínio, essa pessoa teria o dever de agir da mesma forma, por zelar, não por um, mas por todo mundo que mora no condomínio, né? E aí é aquele brocardo que sempre é o alicerce de qualquer análise de vida condominial. O direito coletivo sempre se sobrepõe ao direito individual. Muito bacana, Marcelo. Para encerrar essa nossa live, que já está com 1h23, não vou deixá-la muito mais longa para não ficar pesada, mas tem sido muito boas, as perguntas têm sido bastante pertinentes. Eu estou a pedir, caso existam novas perguntas, envie para o nosso e-mail comercial@mlimóveis.com.br, vão ser todas respondidas. Então, para fechar a chave de ouro, a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: em casos extremos de comportamento antissocial, é possível expulsar o condômino do prédio? Então, Alex, antes de responder objetivamente a pergunta, eu só vou fazer uma ponderação anterior. Quando a gente fala de comportamento social, isso não pode ser relativizado como alguém, talvez, de difícil trato, ou alguém um pouco reticente em cumprir regras, né? E a gente vê a natureza desse comportamento, porque o próprio Código Civil, né, que inclusive versa sobre ele, estabelece que para a aplicação de uma pesada penalidade é necessário a realização de uma assembleia com um quórum qualificado para tanto, né? Então, quando a gente fala de comportamento social, nós estamos falando de uma situação de gravidade, nós estamos falando de uma situação de uma pessoa que realmente
extremamente nociva, em certos momentos, em certos aspectos, até perigoso, porque o seu comportamento pode ser agressivo, enfim, é marcado por algum tipo de comportamento que realmente traz um problema imenso para o condomínio. A nossa legislação, não digo a legislação, mas algumas decisões judiciais têm sido raras no sentido, porque a gente está falando aí de um direito de propriedade, embora, quando uma pessoa ela é retirada da convivência coletiva, ela não perde, isso é muito importante dizer, a sua titularidade, porque ela está sendo excluída meramente da convivência com os demais condôminos. Mas o entendimento judicial tem sido muito raro no sentido de retirar a pessoa, justamente por ser uma medida extremamente grave. Mas ela é possível em situações raras, mas ela é possível sim, né? Ou seja, a pessoa é excluída judicialmente da convivência condominial e ela pode alugar seu apartamento, ela pode deixar fechado, dar outra destinação, sendo a propriedade continuando com ela não vai poder apenas mais conviver com os demais condôminos, né? Mas isso é viável, embora seja extremamente raro. Exatamente, Douglas. A gente tem que entender que a legislação, né, que tratou das regras para coibir os comportamentos antissociais, está lá no parágrafo único do artigo 1337 do Código Civil, no primeiro momento apresenta a multa como sendo a ferramenta a ser perseguida pelo síndico do condomínio, né? Apenas se a multa for frustrada, né, que é uma multa equivalente a 10 vezes o valor da cota condominial, é que a gente pode pensar numa outra atitude. É lógico que os casos têm que ser gravosos, têm que ser aqueles casos relativamente graves. A gente tem que entender que o direito brasileiro, a estrutura do Estado democrático de direito no Brasil, né, e o direito legislado, ela prestigia dois valores do ser humano, né, vivendo em sociedade. Primeiro, né, a certeza de que o homem é gregário, né, a certeza de que o homem, ele optou, né, o homem, a mulher, né, o ser humano, ele optou em viver gregariamente, ele optou em viver socialmente. E assim, o segundo pilar é que as pessoas são diferentes, né? Existe heterogeneidade entre as pessoas. Então, esse convívio é um convívio de pessoas heterogêneas, né? É lógico que a gente sempre busca o padrão médio de comportamento, todo mundo sonha que todos nós tenhamos um padrão médio de comportamento. Ninguém quer um Corolla, uma pessoa Carola, desculpa, né? Ninguém quer uma pessoa Carola, nem quer um devasso, né? As pessoas querem a pessoa média, né, de comportamento médio. Seria o sonho, né, se a gente fosse robotizado assim, né? Mas também seria chato, né? Essa robotização seria chata pra caramba. A heterogeneidade faz bem, né? Faz com que você aprenda. E a estrutura, ela prestigia esses dois pilares, do convívio e da heterogeneidade. Então, tem que haver tolerância, às vezes, em certos comportamentos, né? Não são todos os comportamentos, né, que eventualmente alguém possa praticar, que possa causar macro ao sossego de alguém, que vai sujeitar a caracterização do comportamento antissocial, né? Por isso que, primeiro, a gente deve buscar as regras internas de regulamento, de advertência, prestigiar a ampla defesa, o contraditório, até que, efetivamente, a gente consiga chegar a uma harmonia. Mas tem pessoas realmente sociopatas, tem pessoas que não nasceram para viver em sociedade, né? Tem pessoas que realmente violam essa estrutura jurídica e não nasceram para viver em sociedade. Tem pessoas que realmente praticam atos gravosos, como eu falei, são sociopatas, e como a lei enquadrou, são pessoas de comportamento antissocial que a lei enquadra, né? Que causam atos que revela uma intolerância de convivência, né? Uma incompatibilidade total de convivência. Quando isso acontece, aí, em primeiro lugar, é multar. O parágrafo único do artigo 1337 fala dessa multa equivalente ao décuplo do valor atribuído às contribuições condominiais, né? Dentro do quórum estipulado na legislação, são 3/4 de condôminos que possuem a competência para aplicação dessa penalidade. Isso já tem acontecido já no Brasil afora, já aos borbotões. E quando essa multa se revela ineficaz, aí o condomínio pode até, através de uma decisão da Assembleia, buscar até o desalígio, a expulsão desse condômino. Isso já aconteceu no Brasil, né, em alguns
consenso. Aqui no Rio de Janeiro, ainda não. O tribunal tem sido conservador, o tribunal fluminense tem sido conservador no sentido de expulsar o condômino, mas já tivemos casos de expulsões em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, casos isolados, minoritários, mas quando, né, efetivamente, o que foi apresentado aos autos são situações gravosas, graves, né, de intolerância, onde todas as multas já foram praticadas e todas elas se mostraram ineficazes, frustradas, no sentido de coibir as atitudes nocivas. E aí, né, o condômino, esse que pratica o ato, né, de intolerância, ele tem que entender que, mas é minha propriedade. Na propriedade, ela, segundo a própria Constituição, inciso 23 do artigo 5º, ela tem que cumprir a sua função social, né? E até o próprio Código Civil, no artigo 187, que trata das regras de abuso de direito, fala que pratica ato ilícito aquela pessoa que, mesmo no uso do seu direito, extrapola as regras de bons costumes, né, na sociedade. Então, mesmo que eu utilize minha propriedade, né, mas eu utilize minha propriedade de forma a causar e a ferir a dignidade, né, do meu vizinho, eu descumpro a função social da minha propriedade e pratico a violação do abuso de direito que está lá no Código Civil, que dão dispositivos que, encaixados, estão dando a fundamentação processual para que os tribunais que já consolidaram expulsões pudessem consolidar essa expulsão. E existe, inclusive, um enunciado, né, o enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil do Brasil, que estabeleceu isso, né, que caso todas as regras para coibir os atos de atitude antissocial sejam frustradas, em violação à função social da propriedade e caracterizando, né, a regra do abuso de direito, né, o condomínio pode, em assembleia, né, determinar a expulsão do condômino, do morador que esteja praticando esses atos, né? Mas, evidentemente, né, dentro de toda uma caracterização gravosa, né, que a gente tem que ter muito bem evidenciado. Só para a gente ter uma noção de direito comparado, essas regras que até expulsam moradores de prédio já existem né, há muito tempo em algumas legislações. Na Alemanha, né, tem uma regra processual que determina a expulsão do morador do condômino de comportamento antissocial. Na Suíça, né, que é um país que a gente sempre age como referência, né, de comportamento padrão das pessoas, tem uma regra que, caso haja a caracterização de comportamento social, o condômino ele é obrigado a vender o imóvel através de uma sentença judicial, ou seja, existe a venda compulsória da unidade em virtude, né, das atitudes nocivas praticadas por um condômino, né? Na Espanha também tem regras que estabelecem a possibilidade de expulsão do morador de comportamento social e por aí afora, né? Então, esses casos graves, né, podem levar, sim, ao desalígio de um condômino que esteja perturbando a ordem de uma forma realmente intolerável e praticando atos que revelam uma incompatibilidade de convivência com os demais moradores, com os demais condôminos, e o vértice, né, dessas aplicações são essas sendas que eu acabei de apresentar aqui para vocês. É isso, pessoal. Douglas, doutor Marcelo, que aula, que live bacana, muitos assuntos polêmicos, eu acho que foi muito satisfatório para todo mundo que assistiu, eu agradeço a vocês, fico muito feliz de estar participando, novamente eu digo, muito feliz de estar participando desse projeto, da nossa mesa redonda virtual, está sendo bem legal, em breve nós vamos trazer novos temas que estão aí em voga para poder levar para os nossos clientes e mesmo para pessoas que não são nossos clientes. Uma vez eu agradeço a participação de cada um de vocês, agradeço a participação das pessoas que estiveram conosco aqui na nossa live e em breve nós vamos estar trazendo um novo tema. Vou abrir aqui para o Douglas se despedir e encerro com o Dr. Marcelo Borges se despedindo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Qualquer pergunta que não tenha sido respondida, por favor, encaminhe para o nosso e-mail comercial@mlimóveis.com.br e nós vamos responder a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, Alex, pela mediação dessa mesa redonda, desse papo agradável, né, de transmissão de informação.
de conhecimento, de experiência. Obrigado, Marcelo, por nos ajudar e nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, com toda a profundidade do conhecimento jurídico e técnico acerca das questões condominiais. E, principalmente, nós agradecemos aqui, eu quero deixar meu agradecimento particular aos nossos clientes, aos nossos participantes dessa live. A gente espera que a gente tenha contribuído com informações relevantes para o seu cotidiano, para a tua gestão no condomínio. Essa é a finalidade, né? Estar próximo de vocês enquanto seus assessores, e dizer que aqui também é uma forma de me aproximar daqueles síndicos e clientes que eu já conheço, aqueles outros que não me conhecem, dar a oportunidade aqui de me tornar conhecido também, dizer que eu estou no cotidiano aqui, e estarei com todo prazer, né, aqui no atendimento, através de e-mail, telefone, o que for necessário, reunião por vídeo, que se tornou uma constante nos nossos dias atuais, para a gente poder aqui conversar e tratar das questões do condomínio, porque, como diz a nossa máxima, né, a ML é uma administradora de verdade. Então, nós estamos aqui justamente para ajudar você, síndico, ajudar você, cliente, a exercer da melhor forma possível o teu mandato. Muito obrigado por essa oportunidade e declaro que a gente está aqui, continuamos à sua disposição, não só eu, Marcelo, mas a equipe de assessores no cotidiano para ajudar no que for necessário. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Bem, obrigado, Alex, né, pela mediação, né, mais uma vez, brilhante mediação, né, brilhante organização aqui de temas áridos que a gente tratou aqui nessa live de 1 hora, quase 1 hora e 40 minutos. Obrigado, Douglas, novamente, por compartilhar, meu colega de trabalho, né, Douglas, né, é uma pessoa que a gente admira no dia a dia, com que ele se dedica, né, se debruça a assessorar os síndicos e condôminos nesse mistério que é tratar de condomínio edilício. Obrigado a vocês, né, que estiveram aqui assistindo até esse momento, que fizeram as indagações, né, que só ouviram. Obrigado a quem se desprendeu, né, e dedicou um pouco do seu tempo para nos ouvir. Esperamos que tenhamos atingido os objetivos, né? As perguntas foram bem provocativas, a gente teve que respondê-las de forma rápida, então aquilo que eventualmente faltou ou não ficou, né, bem entendido em virtude da velocidade, da celeridade que a gente se obrigou a dar para que todas as perguntas pudessem ser respondidas, por favor, estamos à disposição de vocês, através dos canais de atendimento, os canais de comunicação da empresa, para responder qualquer indagação, sendo cliente ou não da ML, né? Um beijo aos nossos clientes, um abraço aos nossos clientes, e também um beijo aos nossos não clientes, mas que estão aqui, eventualmente, nos assistindo, né? Foi um grande prazer novamente, e como falou Alex, brevemente, a gente está aqui apresentando uma nova mesa redonda e eu chamo, né, conclamo, convoco a vocês que apresentem para a gente sugestões de temas, né? Aquilo que aflige vocês, né? Aquilo que vocês deem um conteúdo de valor no dia a dia da administração que vocês exercem nos condomínios. Por favor, podem mandar também para esse e-mail do comercial, @mlimóveis, sugestões de temas para que a gente possa tratar, né, nessa nossa mesa redonda, que é feita para vocês, né? Não é feita para a ML, é feita para vocês. Então, por isso que a participação de vocês também, né, na sugestão de temas, é muito importante para que esse nosso projeto atinja o objetivo, que é fazer com que a gente dissemine, né, informações e um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia para assessorar os nossos condomínios, os demais condomínios da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, saúde e ainda cuidem-se. É isso, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.